Bom dia, Canadá! Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui responder uma pergunta, não diretamente responder a pergunta da Eliane, mas ela tocou num ponto que eu falei, eu acho que vai dar para encaixar nesse vídeo. Ela perguntou se vale a pena, se valeu mesmo a pena ter vindo para o Canadá. Então, eu fiquei hoje pensando, porque eu fui no caminho levar o Luca para a escola e voltar. Hoje eu tô trabalhando de casa. E aí tirei esses 15 minutinhos para fazer esse vídeo. Então, eu fiquei pensando e refletindo, valeu mesmo a pena ter vindo pro Canadá? Esse nem é o título que eu vou dar para esse vídeo, tá? Eu fui pensando no caminho e assim, a gente na verdade não teve escolha, tá? A gente veio pro Canadá, todo mundo sabe que eu já contei num vídeo anteriormente como viemos parar no Canadá. Nesse vídeo eu conto que a nossa trajetória, né? Como a gente veio parar. Então todo mundo sabe, quem assistiu aquele vídeo, que a gente saiu do Brasil, a gente foi pra Inglaterra. E da Inglaterra a gente tinha o sonho de voltar pro Brasil, né? Nossos planos era estudar no exterior. Nós dois saímos para fazer o doutorado no exterior e a gente tinha plano de voltar pro Brasil. Mas isso não aconteceu. Eu nem mencionei naquele vídeo. Eu só contei que a gente, da Inglaterra, a gente aplicou para emprego aqui no Canadá e a gente veio. Então, assim, parece que no vídeo foi tudo meio que fácil, né? A gente, nossa, se encantou pelo Canadá e foi pro Canadá. Mas não, nesse meio termo, quando a gente tava, o Hélio tava no final dos estudos, ele, assim, mandou inúmeros currículos, eu também mandei pro Brasil. E a gente tava assim, tinha planos para voltar pro Brasil, né? Eu fiz o meu doutorado, eu nunca tive a intenção de dar aula na universidade. Eu fiz mesmo para melhorar a parte clínica, porque acho que eu nunca contei aqui, eu sou fonoaudióloga e então eu comecei a fazer um mestrado no Brasil e eu vi que aquilo eu tava enxergando os pacientes com outros olhos depois que eu comecei a fazer o mestrado. Então eu resolvi, essa ideia de ir pro exterior, como eu falo no vídeo, era a ideia do Hélio, eu não tinha vontade de sair do Brasil. E eu fui, e como ele foi fazer doutorado, eu resolvi também seguir o caminho dele. E fui fazer doutorado também, mas com a intenção de voltar pro Brasil e trabalhar em clínica. Enfim. Então, a gente saiu, a gente já estava no final do doutorado e nós dois mandamos inúmeros currículos para o Brasil. E a gente pensava, quando a gente ainda estava no Brasil, né, que esse diploma do doutorado, além de trazer o conhecimento que a gente queria, né, um conhecimento novo, algo diferente, trazer para o nosso país, que era o Brasil naquela época, a gente pensou, nossa, vai abrir um leque, né, quando a gente voltar e a gente vai poder escolher o emprego que a gente quer. E não foi isso que aconteceu. A gente não teve nenhuma oferta de emprego. Eu perdi as contas de quantas vezes, no final do doutorado do Hélio, quantas vezes ele foi para o Brasil tentar concurso, quantas vezes ele foi tentar fazer contato pessoal, né, para conseguir alguma entrevista e nada. Então, assim, a gente ficou até bem decepcionado, né? Porque a gente não estava conseguindo voltar para o nosso país, né? Que essa era a intenção. Então, quando a Eliane me perguntou, valeu a pena ter ido para o Canadá? Como que eu falo que não valeu a pena? Se o Canadá foi um país que abriu as portas pra gente, né? Quando a gente não conseguia nada no nosso país, né, no país que a gente ama, vem o Canadá e abre as portas, né, pra gente. Então, é claro que valeu a pena ter vindo, porque é aqui que a gente tem trabalho, é aqui que a gente tá criando o Luca, né, que o Luca tá tendo uma excelente oportunidade de misturar com várias culturas, uma oportunidade que a gente não teve quando a gente era criança. E tá sendo muito bom, tanto pra ele, tá sendo um crescimento pra gente, tá sendo muito bom pro Luca. É claro, né, gente, eu não vou ficar aqui falando os pontos negativos de estar longe do Brasil e de ver o Luca crescendo longe da família, que todo mundo sabe.
que isso não é bom. Eu acho assim, aqui na América do Norte, a gente vê mais oportunidades, né? Eu não tô falando que o Canadá é um país justo, que é um país perfeito. Tá longe, gente. Tá longe de ser um país justo, tá longe de ser um país perfeito. Quando eu falo que o Canadá tá longe de ser um país justo, eu vou dar um exemplo. Outro dia, eu tava trabalhando de um café e aí tava tendo duas pessoas estavam entrevistando uma outra pessoa nesse café. Então, tava assim, bem pertinho de mim, do meu lado. Então, assim, impossível uma hora ou outra não prestar atenção, assim, não saber que aquilo ali era uma entrevista, né, de emprego. Então, eu até tava ouvindo ali, trabalhando e ouvindo a entrevista, eu falei, nossa, essa mulher mandou super bem, né? Só que quando ela saiu dali, as duas que estavam entrevistando, elas falaram uma pra outra: ela não vai ser contratada, ela é muito melhor do que nós. Tipo assim, aquela pessoa que estava sendo entrevistada, ela era uma ameaça para aquelas duas, né? Então aqui no Canadá tem dessas coisas também que a gente vê que foi o que aconteceu com a gente querendo voltar pro Brasil. Eu não tô aqui desmerecendo ninguém, gente, pelo amor de Deus, não tô desmerecendo quem estudou no Brasil, sabe? O Brasil tem excelentes universidades, o pessoal sabe muito, os brasileiros são muito competitivos também. Eu não tô aqui falando, julgando e falando que o Brasil tinha que ter aberto as portas para nós. Mas é que no meu caso, por exemplo, eu não consegui nenhuma entrevista de emprego no meu país, né? Ninguém nunca quis saber o que eu estudei lá, o que eu estava querendo trazer de novo para o meu país. Então isso me deixou muito decepcionada na época, né? Assim, só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia como que são as coisas aqui na América do Norte, né? Já tinha um ano de Canadá, um ano que a gente estava aqui no Canadá. Resolvi aplicar para empregos nos Estados Unidos, porque eu olhava, como eu já falei, eu nunca pensei em dar aula, né? Mas eu encontrei com uma professora aqui dos Estados Unidos na área de fonoaudiologia e quando ela ficou sabendo mais especificamente o que eu tinha estudado, ela falou que precisava de muita gente nessa área nos Estados Unidos. Aí, e eu já tinha olhado aqui nas universidades do Canadá e eu não tinha visto nenhum emprego nessa área que eu me especializei, né? E aí eu decidi olhar nos Estados Unidos e realmente tinham muitas vagas de emprego nas universidades lá. Eu falei assim, eu vou aplicar e vou ver o que dá. Então, eu enviei para 12 universidades nos Estados Unidos o meu currículo. E eu fui chamada para 9 entrevistas lá. Eu tive 9 entrevistas e 3 eu fui para a fase final. Eu nunca dei aula na minha vida, não levo jeito pra coisa. E foi até por isso que eu não consegui o emprego lá, né? Esses empregos. O que eu dou graças a Deus, porque foi quando eu tava aplicando para esses empregos lá, foi antes da era Trump. E eu não gostaria de morar nos Estados Unidos com o Trump lá no poder. E também depois a gente foi fazer um balanço, ver a questão da área da saúde lá. Enfim, a gente decidiu que lá não seria realmente o melhor lugar e eu nunca mais tentei. Mas a conclusão se eu tivesse insistido, porque aqui eu sei que onde eu trabalho dá o maior suporte se eu quiser aprender a dar aula, né? Eu sei que eu tenho o maior suporte, eu sei que eu posso aprender a dar aula e eu poderia aplicar de novo e eu tenho certeza que eu conseguiria se eu tivesse me preparando para isso. Eu conseguiria um bom emprego lá nos Estados Unidos, na minha área, né? Mas no Brasil, ninguém me chamou para entrevista lá. Então, a gente ficou assim, né? Meio assim, com o pé atrás, né? Com o Brasil. Então, foi isso, pessoal. A gente fez de tudo para voltar para o nosso país, mas nós não conseguimos. Então, se um dia você tá aí assistindo e se você quer largar tudo no Brasil para vir para cá, pense que talvez depois as pessoas te olhem com os olhos assim, de que você, como essa pessoa que entrevistou, esse caso que eu contei
da entrevista na lanchonete, alguém talvez no Brasil vai te olhar com esses olhos. Nossa, ela agora é muito melhor do que eu, só porque foi morar no exterior, né? E talvez você não consiga se inserir no ambiente de trabalho de novo, caso você mude de ideia e tente voltar para o Brasil. Assim, eu não tô falando, gente, que vai acontecer com você, eu espero que não. Eu espero que se você quis vir pra cá, você consiga ficar, mas caso você mude de ideia e tente voltar pro Brasil, tenha certeza que você tem uns contatos lá que vai te ajudar a voltar. No meu caso, eu trabalhei 3 anos no Brasil, né, antes de ir pro exterior. E essa clínica onde eu trabalhava fechou, então eu praticamente perdi todos os meus contatos, eu não tinha para onde voltar, tá? Então hoje nós não arrependemos de maneira alguma de ter vindo para cá. Tá sendo uma experiência e tanto para nós, e é aqui onde que nossa vida tem sentido, né? O que é uma vida sem um trabalho, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo. Mande sugestão de vídeo, mande pergunta, que talvez a sua pergunta possa me inspirar a fazer um vídeo como esse. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.